Bem-vindo em mais uma edição do podcast Conservador, na defesa da vida, da liberdade e da minha e da sua família. E com um propósito também muito especial, que é resgatar os valores. Por isso que é o podcast Conservador. Então, dentro desse contexto, desse podcast, nessa edição que você está assistindo, eu não sei o dia, não sei a hora, mas eu tenho a convicção que você terá um conteúdo excepcional. E nessa edição, mais uma vez, eu quero dizer que hoje nós vamos tratar da temática as famílias e o espectro autista. E para essa temática, nós temos duas convidadas especiais. Primeiro, a Carla Trindade, mãe, contadora, e depois ela é administradora de uns negócios aqui que ela vai falar. Hein, Carla Trindade? Seja bem-vinda. Oi, tudo bem, João? Prazer poder estar aqui. Agradecer pela oportunidade, né, de poder estar entrando dentro desse tema tão importante para nós, né? Então, como você disse, meu nome é Carla Trindade, sou administradora dos bens eternos, sou mãe turista, né? Aquela que faz a comidinha, que serve, que cuida, que zela pela casa, né? Fiz a opção de abrir mão da profissão para administrar os meus filhos, administrar a minha casa. Casada? Casada com o senhor Reinaldo Moreira, né? Vamos fazer 12 anos de casado, graças a Deus, 6 filhos muito abençoados, 2 já intercedendo por nós no céu, graças a Deus. E conosco também, mais uma vez, você deve ter assistido em outro episódio, a minha irmã de comunidade Família Santa, doutora Andréia Macedo, psicóloga clínica. Obrigado, irmã, por você estar mais uma vez numa temática, doutora Andréia, muito importante, não é? Que é a TEA. T-E-A. Queria que você apresentasse mais uma vez e também já começasse. O que é o TEA? TEA. É uma temática extremamente importante, não só para mim, né, por ser profissional da área da saúde, mas também por ser avó de uma criança TEA, né? E o que é o TEA, então, né? Que é esse T, o E e o A, né? O T é de transtorno, o E de espectro e o A de autismo, né? Então, é o transtorno do espectro autista. E aí, o que é esse transtorno? Esse transtorno é um transtorno neurobiológico. Ele é de funcionamento do cérebro. E a avaliação dele é uma avaliação, João Paulo, né? A Carla já deve até saber disso. Ele é uma avaliação mais clínica. Nem sempre dá para se descobrir através de exames. Existem alguns exames de rastreio muito caros, mas que às vezes pode ser que descubra, porque ele é um transtorno que pode ser multifatorial, mas a essência dele é genética. Então, assim, é herdado geneticamente, né? Tem um gene herdado. Então, é de uma avaliação clínica. E hoje o percentual de diagnósticos, eu não posso nem falar que é assim, de autistas, né? Mas de diagnósticos hoje está em média, algumas pesquisas têm mostrado, uma do Reino Unido mais recente, colocou entre a cada 35 nascimentos, um é autista, e o último que saiu da Sociedade Americana dos Estados Unidos, um para cada 40 partos, 40 bebês que nascem hoje, um é autista. Então, você vê que é um percentual muito alto de diagnósticos hoje de autistas, né? Então, nós temos duas realidades. A doutora Andréia disse aqui que é avó de uma criança autista. E a Carla, com 5 filhos, 2 no céu, é mãe de uma criança autista. Isso mesmo. Rebeca Maria tem 3 anos e desde os 1 ano e meio eu comecei a observar que o desenvolvimento dela era diferente dos irmãos.
Porque a mãe sempre conhece o filho, né? A gente sempre conhece. Então, eu fui percebendo, mas ao contrário, às vezes, do meu, igual eu falava, né? Eu descobri, depois de me ver como mãe de uma criança autista, eu descobri que eu tinha um preconceito, né? A gente sabe aquilo que, às vezes, a gente vê por alto, né? Ah, autista não é isso, é aquilo. Uma criança que tem essa estereotipia, que anda na ponta do pé, uma criança que não fala. Então, você cria aquela imagem, né? Então, cria um preconceito que está bem longe da realidade, né? Então, a Rebeca, ela falou primeiro que as irmãs, a Rebeca, ela andou primeiro que as irmãs, e aquilo já foi me acendendo uma luz. Falei, gente, essa menina é muito esperta. Até então, a gente tratava dessa forma. Mas depois veio aparecendo os incômodos, né? Incômodos auditivos, incômodos com o cheiro, né? Que eu fui acendendo uns sinais de alerta ali. Principalmente os incômodos auditivos, né? Eu até achava de começo, quando eu ia com a pediatra, eu falei, olha, eu quero levar ela num otorrino, porque eu acho que ela não está escutando. Porque eu a chamava e ela não chamava pelo nome e ela não me retornava, né? E isso é uma característica, né? Porque o autismo em si, eles não são iguais, né? Você não tem ali uns itens que você tem que preencher para a criança ser diagnosticada com autismo. Ele é, igual a doutora estava falando, ele é uma avaliação clínica. Um médico, ele vai fazer várias, né, avaliações com uma criança e cada um tem a sua particularidade, né? E alguns ressaltam mais, alguns ressaltam menos, né? A Rebeca, ela é o nível 1, né, de suporte. Foi declarado lá no diagnóstico dela, né, que ela é nível 1 de suporte. Aí as pessoas às vezes falam, mas o dela é levinho, ela fala, ela é verbal. Mas ela tem várias necessidades de suporte, né? Principalmente a questão auditiva. A sensibilidade auditiva, eu percebi também quando ela ia tomar vacina, bebezinha, ela não chorava para tirar sangue. Então, você vai comer algumas características que eu fui questionando com a pediatra até a gente chegar ao ponto de investigar o autismo. Quando ela me falou, eu fiquei um pouco assim, falei, não deve ser isso, algum problema de ouvido, né? E até então a gente foi a fundo, né? Porque eu tenho por mim que a gente deve pecar sempre por excesso, né? Eu prefiro pecar por excesso, sempre, né? Então, a gente foi correr atrás de organizar todos os procedimentos para ela passar por esse diagnóstico. Então, a Rebeca, ela tem a necessidade, ela tem, né, a dificuldade do contato visual, ela tem a hipersensibilidade auditiva e também a questão da dor. Ela não sente dor, né, como uma criança normal. Também muitos autistas têm isso, né? Falta de sensibilidade à dor. Ela cai, às vezes machuca, rala, ela levanta, o tombo foi feio, você corre e ela fala, eu tô bem. Não sente dor, não tem medo de subir, de escalar, então assim, também não tem medo do perigo também, né? Doutor André, esses sinais, essa avaliação, de repente a mãe que está assistindo aqui agora, porque o nosso podcast tem esse intuito formador. Ele tem uma sequência, tem um conjunto de características, ou cada autista pode ter algo mais diferente? Não, assim, o autista, ele é como qualquer outro ser humano, um exemplar único na face da Terra. Então, assim, ele como um exemplar, por exemplo, um autista, o fato de ele ser autista, dele ser TEA, não dá a ele a mesma condição de outros autistas. Cada autista vai funcionar de uma forma. Assim como eu e a Carla, nós somos mulheres. E mesmo sendo mulheres, cada uma de nós funcionamos de uma forma. Temos algumas situações em nós que nós temos mais habilidades para uma coisa, menos habilidades para outras, né? Às vezes somos mais sensíveis em algumas áreas, mais sensíveis em outra. E com o autismo, a mesma coisa. Duas crianças, inclusive a minha neta, que também é TEA, tem a mesma idade da filha dela, que é de 3 anos. Só que ela apresenta
outras características de autismo que não estão presentes nas citadas aqui pela Carla. Por exemplo, doutor? Por exemplo, de ser verbal. A Rebeca, ela disse que, né, falou assim cedo, falou bem precocemente. Para você ter ideia, né, a Mariana, que é a minha neta, ela tem 3 anos. O repertório para uma criança de 2 anos é de 50 a 100 palavras. E já com formação de pequenas frases. Agora que a Mariana começou a emitir, ela até assim, uma época antes, ela começou a falar algumas palavras, vovó, mamãe, papai, dá, quer, mas depois ela regrediu e agora que ela voltou a emitir algumas palavras. Então, hoje o repertório dela, que teria de ser de mais de 100 palavras, com frases completas, emitindo mais de uma frase no mesmo diálogo, ela emite algumas poucas palavras e só quando ela quer. Então, essa é uma das diferenças. Então, por exemplo, tem autista que ele é verbal e tem autista que ele é não verbal. Ele não se comunica através da fala. E aí a Carla Trindade estava falando dos níveis. O meu filho é nível 1. Essa é a terminologia usada? É nível 1, né, assim, teve época que foi usado grau leve, moderado ou severo, né? Hoje é usado nível 1, 2 ou 3. Nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. Inclusive, assim, eu fiquei muito feliz com a fala da Carla, porque vocês sabiam que o nível 1 de suporte é o mais negligenciado. Por quê? Porque muitas vezes eles apresentam menos características ou características mais sutis. Muitas vezes são considerados mais como sistemáticos, como sendo um pouquinho enjoado, né? E ainda mais... manhoso. Ainda mais pensa, a sua é a caçula? É a caçula. Nossa, imagina como pode ter sido rotulada como manhosa. Isso, manhosa. Por estar sendo, não sei se por enquanto, né, mas a rapinha do tacho, né, então o nível de suporte mais negligenciado hoje é justo o tipo 1, o nível 1 de suporte, que inclusive muitos de nível 1 de suporte só estão sabendo na fase adulta, ou às vezes até de idosos, que são autistas. Então, tem alguns que percebem que são autistas já com uma idade avançada. Sim. Às vezes na fase mesmo adulta, já casados, inclusive com filhos. Eu tenho um amigo lá na nossa paróquia que descobriu agora recentemente. Ele como se fala, como é a palavra dele? Ele falou assim, que se sentiu agora, ele se encontrou. O porquê de muitas coisas na realidade da vida dele, né? Aí só entrando dentro da fala que é do nível 1, 2 e 3 também, que costumava falar leve, moderado, né, e severo. Aí às vezes fala assim, não, ela é nível 1 suporte, é leve. Leve pra quem, né? Assim, então eles não usam muito essa palavra, até no meio das mães que a gente... Agora eu tô entrando dentro da rotina das mães, né, lá. Gente, quando fala leve, dá um peso tão grande. Por quê? Porque não é fácil pra uma criança, né? E nem pra mãe, né, Carla? É muito delicado, porque, olha, a Rebeca, barulho, ela põe a mão no ouvido, se irrita. Igual pra mim estar aqui, é uma rotina que você tem, ela tem também aquela rigidez com a rotina, então vai pra escola, aí eu busco na escola, então almoçar no horário, quando sai um pouquinho da rotina dela, ela já se desestabiliza, aí ela fica muito irritada, chorosa, às vezes se fecha, emburra, né? Então, assim, é bem delicado. Você tem que pegar uma criança, levar ela 3 vezes, igual mães lá, uma vez por semana, todos os dias da semana, para uma terapia, tirar ela daquela rotina. É muito, muito, muito desgastante também. Né? A doutora Andréa falou sobre a descoberta da neta, então daqui a pouco ela volta. Mas a sua descoberta, como que foi, Carla Trindade? Você estava no shopping, estava na igreja?
Você assistiu um podcast? Então, eu comecei a pesquisar, né, na internet o que eu via nela. E, igual você falou, fui procurando no Instagram mesmo. Achei um menininho que eu gosto de seguir, ele é o Léo. Ele faz vídeos, ele é autista, né? E faz vídeos falando sobre as características. E aí eu fui visualizando ali a Rebeca, né? O jeito dela colocar as mãozinhas no ouvido, o jeito dela, às vezes, quando estava muito eufórica, feliz, pular, brincar rodando, interesse por objetos que giram. Eu comecei a ligar e já comecei a visualizar aquela realidade dentro da minha família, né? E fomos atrás de um médico, né, um neuropediatra, e ela passou por todo o processo de avaliação até chegar ao diagnóstico em julho do ano passado. Hoje ela faz a terapia, né, com a psicóloga, são 2 vezes por semana, e com a fono, porque apesar dela ser verbal, a Rebeca ela tem a dificuldade de se socializar. A questão da socialização é muito severa na Rebeca. Ela não se socializa com qualquer pessoa, ela não chega na escola, já não interage com as crianças, ela é mais reclusa, né? Então, na fono tá trabalhando a questão até dela aprender a dialogar com os coleguinhas, trabalhando também alguma questão ela também é muito, eles têm muito isso também, que eu vendo, né? De não entender aquela figura de linguagem que fala, né? Quando você vai falar o pé da letra. Esses dias eu falei algo engraçado, daí eu falei, não sei o que tinha pé. Aí ela, mas isso tem pé, mãe? Tipo assim, na cabeça dela, ela já imaginou aquilo com um pé. Então, ela não entende, né? Você chega num lugar com ela, se ela tem uma sensibilidade no cheiro, né? Cheiro forte. Ela, mas que cheiro ruim. Pode chegar na tua casa. Ela não vai ter aquele jeitinho, né? Então, eu falo que ela é a sincerona, né? Então, tudo isso vai sendo trabalhado na terapia, coisa que também eu já vi muito resultado nela, questão principalmente da socialização, né? Mas, Carla, você e seu esposo, vocês despertaram para isso, foi Buscamos o neuro, né? Para fazer isso. Aí fomos atrás do neuro. Aí dentro de vocês buscaram aceitar essa situação? E como que foi isso na família? Então, principalmente no casal, no pai e na mãe. Então, primeiro ele não aceitou, né? Ele não aceitou, né? Ele falou assim, não, que tá errado, ela é normal. Eu falei, quem tá falando que ela não é normal? Eu falo que ela é muito especial. Eu falo até pra ela mesma, né? Eu falo, filha, você é especial, né? Você tem superpoderes, eu brinco com ela. Eu falo, você ouve mais, você sente o cheiro e você não sente dor. Você é maravilhosa. Então, assim, né, eu tento passar isso tanto para ela quanto para os irmãos. Não entender ou não criar aquele preconceito de, às vezes, excluir ou, às vezes, colocar aquele estigma, né? A minha mãe cuida dela porque ela é doente. Não, é uma doença, né? Apesar que tem alguns casos, né, de autistas que vêm também com quadros de alguns problemas também, né, de doenças. Eu não sei, como eu falei. Então, mas dentro do seu coração? É difícil, né? É uma realidade que a gente, como mãe, você fica pensando que você não vai estar ali sempre para dar aquele suporte, né? E eu preciso fazer por ela agora, enquanto eu estou aqui, fazer com que ela aprenda a viver com essa realidade dentro de cada fase da vida dela, enquanto eu puder estar com ela, né? Dar o suporte. Mas é muito difícil, né? É difícil, é desgastante. Pra gente, como pessoa, também ter, né, aquela rotina, você muda toda a sua rotina dentro da família. O meu marido até hoje, né, ele queria que passasse com outro médico, pegasse uma segunda opinião. E aos poucos, eu fui mostrando pra ele também, né, olha, tá vendo por que ela faz isso? Por causa disso. Aí ele vai acendendo a luz nele. Fui, através também das redes sociais, mostrando também os conteúdos, que é muito importante esse conteúdo que a gente tá organizando aqui, né? É muito importante, porque a gente leva o conhecimento para as pessoas saírem, né, do preconceito, né, daquilo que você ouve e fica com aquilo lá na cabeça, né? Doutora Andréia, no caso da sua netinha, a irmã que é psicóloga clínica, foi fácil detectar isso? E é fácil detectar a senhora a irmã como psicóloga clínica, tem já, por causa da experiência, por causa da intelectualidade, adquirida do estudo, consegue ver num ambiente? Sim, como
na Mariana, eu percebi antes de 1 ano, eu já percebi nela, assim, sinais muito evidentes e para mim estava muito claro. Apesar que, assim, né, o laudo é dado pelo profissional mesmo de medicina, o médico, né? Mas ali eu já identifiquei muito claramente. E para mim foi extremamente doloroso, porque a Mariana é a minha primeira neta e filha da minha primeira filha, né? Então eu vejo que foi um processo assim extremamente doloroso. E eu digo que eu sofri duplamente. Eu sofri como mãe e eu sofri como avó, né? Porque como mãe, porque eu sei que a rotina de uma mãe, sabe como é chamada a mãe, como a Carla é chamada a mãe da Rebeca, ou a mãe da Mariana, que é a Jéssica, minha filha, é chamada de mãe atípica, né? A mãe típica é aquele que tem um filho típico. O que é um filho típico? É um filho que desenvolve dentro dos marcos padrões de comportamento. Então, por exemplo, até 1 ano e no máximo 1 ano e meio, por exemplo, uma criança já tem que estar andando, né? Então, em torno disso, é dentro de um padrão típico de comportamento. Se anda, né, posterior a isso, a gente já entra num quadro atípico, que é fora do típico, fora do padrão. A mesma coisa a fala, a mesma coisa com outros comportamentos. Então, é considerado mãe atípica, é usado esse termo hoje. E aí, eu sei, né, assim, até pela minha área mesmo de profissional, eu sei que a vida de uma mãe atípica é desafiadora. Então, a Jéssica mesmo, né, engenheira civil, ela gosta de obra, sabe? De ir lá para campo e põe aquele capacetinho lá como engenheira e vai tratar ali, né, daquelas demandas de obra. E assim, eu sabia que essa era uma rotina que para ela, assim, já não... que ela precisaria abrir mão disso, né, para que ela pudesse propiciar para Mariana uma vida com maior qualidade. Então, todas essas situações que eu já tinha de conhecimento, que eu já sabia que a Mariana iria ter que passar por inúmeros profissionais, que para quem tem plano de saúde, e dependendo do plano de saúde, favorece muito. Felizmente, assim, nós temos hoje vários planos de saúde, que a lei também, hoje o autista, frente a algumas ações mesmo políticas, João Paulo, que favoreceram para que os autistas tivessem mais qualidade de vida, tivessem mais dignidade e também os seus pais, né, os seus familiares. Então, mas é uma rotina extremamente desgastante. Por exemplo, a Mariana, ela tem terapias de segunda a sexta, todos os dias. Então, toda essa demanda, tudo isso, então me fez muito sofrer como mãe e como avó. 2 situações foram muito importantes para me tirar desse estado de sofrimento. Um foi a fé. E ainda mais, né, você que conhece minha história, João Paulo, sabe que eu tenho 3 filhas e a minha do meio faleceu com 6 meses e 1 semana. Então, ao olhar para Mariana com vida, e ela é tão alegre, pensa numa menininha espoleta, cheia de vida, sabe, toda autônoma, tão cheia de vida. Então, olhar e saber que ela é também uma filha muito amada de Deus, isso me deu muita força. E o próprio avanço hoje também, né, aliado à fé, o avanço da ciência. O quanto hoje os profissionais têm estudado mais, estão mais qualificados para diagnosticar, para tratar. Os autistas antes, eles eram reclusos e ficavam muitas vezes, o fim deles eram em manicômios. Hoje, sabe onde os autistas estão? Eles estão fazendo teatro,
fazendo cinema, jogando bola, atuando como médicos, atuando como pais e mães de família. Então, assim, olhar para essa realidade, aliada à minha fé, me faz ter muita esperança e me faz estudar cada vez mais e me faz acreditar que é possível, sim, um mundo bem, com dignidade e com evolução dos autistas. A importância desse conteúdo para quem assiste deve estar acrescentando muito, pensa para mim, né? Que agora estou aprofundando essa questão. Estava falando aqui antes, Carla, que ontem no grupo de oração eu abracei 2 autistas, 2, e foi lembrado, mas tem o outro pai que existe uma suspeição que ele também e ele tem 2 filhos que são. Só abrindo um parênteses, para eles te abraçarem, você não está entendendo, porque uma das dificuldades da minha filha, Rebeca, é esse contato físico com pessoas também. Então, para eles, porque você transmitiu para eles uma segurança muito grande, né? Mas é algo interessante, porque como eu fui conselheiro tutelar, eu sempre tive esse dom, sempre me dei bem com criança e com adolescente. Talvez seja um dom mesmo, né? Com certeza. Então, é uma realidade clara, e a doutora Andréa Macedo estava falando aqui, no Reino Unido, cada 40 nascimentos, pode ser que seja ou seja um autista. Nos Estados Unidos, 35, ou uma diferença. E no Brasil ainda não tem como se diz, essa enquete, essa pesquisa de fato. Agora, é uma realidade. Mas é uma realidade, é um fato assim, evidente. Eles estão hoje nas universidades e, na verdade, eles estão na nossa família e a gente não sabe. Com certeza. Sendo assim, vem uma questão da responsabilidade dos pais. Na medida que eu entendo qual é o propósito do pai, qual é o propósito da mãe, pode ser um autista, pode ser uma criança que sofre por alguma enfermidade, pode ser uma criança que vivencia uma outra situação. Se a pessoa, se você que está assistindo, tem o propósito, entende esse propósito de ser pai, de ser mãe, não importa a forma, o jeito, a saúde do filho. Você vai ser pai, vai ser mãe da mesma forma. Eu aprendi muito com a minha mãe, e aí vou passar para vocês, porque minha mãe, vocês estão falando aí que a Carla também perdeu um bebê, eu queria que você falasse sobre isso. Mas minha mãe me ensinou uma coisa que é o seguinte, depois que a minha irmã morreu antes de mim, que o médico falava assim, o povo falava assim, não, se vier com saúde, se Deus quiser, tomara que venha com saúde. Aí depois que a minha irmã faleceu, minha mãe corrigia as pessoas, ela falou para mim, não, mesmo se não vier com saúde, eu quero, nem se for um dia. Não é? Então, quando eu tenho o propósito de ser pai, de ser mãe, eu não fico criando valores, o time que ele vai torcer. E eu vou dizer para vocês aqui, doutor André e Carla Trindade, ele vai ser médico, não é esse o valor principal. Não é. O valor principal que a gente tem que repassar para os filhos é um podcast conservador, sendo conservador é um podcast cristão, é o amor de Deus. Porque o restante pode ser dado em acréscimo, pode vir depois, e se não vier, não importa, porque para nós que somos pais cristãos, Deus nos basta. Sendo assim... E toda vida importa, e né? Toda vida importa, mesmo. Porque não importa a forma, se está no espectro autista, se não está... O pai que é pai cuida da mesma forma. Mas aí, doutor André, eu estou assistindo, o pai está assistindo esse recorte aqui no Instagram, está vendo o podcast inteiro e teve uma dúvida. E agora? A Carla procurou. E a Carla, gente, eu conheço há muito tempo, muito viva, não é? Muito esperta, já foi atrás. Mas e esse que está despertando, doutor André? Nossa, mas será que o meu pai, o meu filho, a minha esposa tem esse espectro autista? E agora, o que eu faço?
Olha, mediante a dúvida, sempre procurar a avaliação, né? Procurar a avaliação médica, né? Então, é importante esse olhar profissional, porque pode estar dentro de um padrão de normalidade ser mesmo, né? Assim, tem... o ser humano, ele é composto por vários quesitos, né? Entre eles o temperamento, a personalidade, mas é importante. E acho que é importante também até os pais, a Carla pode me ajudar aqui, com algumas características que são muito peculiares, assim, aos autistas, né? Desse universo autista, que não é só o autista que tem, por exemplo, uma rigidez de pensamento. Né? Não é só o autista que tem, mas se ele tem essa rigidez de pensamento e ele já tem algumas outras características, já é importante, porque é uma junção delas. O autismo, ele não se faz por um único fator, né? Por uma única característica, por um único comportamento de uma criança. É a junção deles. Por exemplo, a Mariana, ela estava com atraso de fala, ela não atendia ao chamado quando a chamava pelo nome, a criança já com meses. Quando você a chama pelo nome, João Paulo, se você está aqui, a tendência ela virar para olhar. Se você está chamando e essa criança não está escutando, é importante. Eu fui acendendo várias luzes, né? Quando eu fui observando, porque eles também têm níveis de habilidades. Por exemplo, a Rebeca, ela saiu dentro do marco que a doutora falava de desenvolvimento, mas ao contrário. Ela falou antes. Antecipou. Já levantei. A pediatra já ficou meio assim. Andou antes. Não, pera lá. Ela reconhece letras. Ela teve um foco, um hiperfoco por letras. Ela reconheceu o nome dela. Ela sabe escrever o nome dela. Primeiro que a irmã de 5 anos. Então, eu procurei primeiramente a pediatra que acompanhava ela. A pediatra recomendou que fosse feita a avaliação neuropsicológica, né? Que é aquela avaliação que você leva a criança, várias sessões, né? Logo depois, a gente é encaminhado para um neuro, porque quem dá o laudo é o neuropediatra, né? Ele que vai ver toda aquela avaliação e vai realmente também avaliar a criança, né, no consultório. É uma consulta bem demorada, por exemplo, 1 hora. A Rebeca, por ser... o médico não achava que ela era verbal. Na consulta, ela não trocou uma palavra com o médico. E ele tentou vários mecanismos, brincando e chamando a atenção dela. Ela não falou nada com ele. Eu tive que mostrar vídeo pro médico. Falou, ela é verbal, ela conversa. Ela não tá... Aí fica aquela criança assim que... a mãe tá mentindo, né? Por que essa menina é tão sapeca, mas aqui tá quietinha, fica aquela acuada? Então, acho que são vários pontos que a gente vai levantando. Quando tá em muitas pessoas, por exemplo, no nosso grupo de oração ou na missa, eu percebia também a diferença dela, de não interagir com certas pessoas. Às vezes a gente ficava até chateado, não vai pedir benção, vai, né? Obrigar a criança, e a criança não vai. Então, você vai observando sinais, né? Então... um dos grandes prejuízos, digamos assim, ou de dificuldades que o autista tem é de interação social, é de se interagir com o outro. Então, uma criança que tem muita dificuldade em se interagir com outras crianças, de se interagir com adultos, de olhar nos olhos. Tem alguns movimentos corporais também que podem dizer muito desta criança. Por exemplo, se ela anda muito na pontinha dos pés, estilo bailarina, né? Com aquela... anda constante. Não é que andou uma vez e já fica desesperada, não. Assim, é algo que você também precisa observar. Uma coisa que a Rebeca fazia muito era brincar rodando. Chegava em alguma pilaça, por exemplo, aí ela rodava. Principalmente quando estava ansiosa com alguma coisa, ela começa. Rodava, brincando, rodando, às vezes aquele movimento de giro. Brincar rodando, andar nas pontas dos pés, fazer flapping, né? O flapping é um movimento, né, com as mãos que pode ficar assim, ó, parecendo assim, se abanando. Tampar os ouvidos também com excesso de barulho, tudo são sinais de alerta. Movimentar muito as mãos, assim, às vezes mais embaixo, tem uns que fazem mais na região, assim, mesmo das orelhas, né? Outros fazem mais assim. Criança que não brinca, muito importante essa
orientação aos pais. Crianças que não brincam de forma funcional. Verdade. O que é funcional? É quando eu pego um carrinho, João Paulo, e eu brinco mesmo de fazer um movimento como se fosse um carro de verdade. Quando eu pego panelinhas, fogãozinho, e eu vou brincar de fazer comidinha. Pega a boneca, Nina, boneca. Isso. Usar o brinquedo da forma correta. Como se ele fosse, digamos... Aquilo que é mesmo. Isso. Então, se uma criança tem essa característica, vocês estão falaram aqui de 2 ou 3. Vamos lá. Primeiro, eu chamo ela, não atende na hora que eu estou chamando. A segunda, a questão da fala, não quer falar, não quer abraçar todo mundo, é mais reservado. Da interação. E a terceira, esse detalhe importante, a criança... uma dos movimentos corporais, que os movimentos corporais, e esse do brinquedo eu achei interessante. Porque geralmente, o que é boneca, doutora Carla, mas não brinca como se fosse uma boneca. Isso. É um carrinho e não brinca como se fosse um carrinho. E eles têm também a mania, a Rebeca tem, de enfileiramento. Isso. Eles enfileiram as coisas, tipo, organizando, né? A Rebeca, ela sai do berço, ela tem aquela coleção de naninhas, ela coloca todas na mesma posição. E se eu vou lá e tiro, ela vai lá e arruma todas na mesma posição. Ela tem uma rigidez também de ordem. Calçado, se ela passar por um calçado e ele tiver virado ou desorganizado, ela arruma o calçado. Então, assim, tem muito isso também neles, também, essa rigidez também de... Porque aí, por exemplo, é muito comum, a literatura mostra muito, às vezes a criança ela não brinca com o carrinho, assim, né, de andar com o carrinho, às vezes ela vira o carrinho assim para cima e ela fica rodando por muito tempo a rodinha do carrinho. Então, essa não é uma forma funcional de brincar com esse carrinho. Ou às vezes ela pega vários carrinhos e enfileira os carrinhos, né? Então, ela só enfileira. Então... tudo isso são sinais de alerta. E tem também, lembrando, doutor, tem também os níveis de habilidades, né? Por exemplo, a Rebeca, ela monta um quebra-cabeça de 30 peças, ela tem 3 anos. Ela monta. Ela identifica cores, monta um quebra-cabeça, assim, sabe? Jogo da memória. Você vai brincar com ela, não tem nem graça. Ela identifica, ela tem assim, sabe? Então, assim, tem alguns também que os pais podem se atentar com algum nível de habilidade. Lá eu conheci uma mãe que o menino dela, ele não aprendeu a falar os números em português, ele aprendeu inglês, ele conversa em inglês com a mãe. Ele tem 7 anos no grupo de mães, que a gente fica lá. A gente agora, quando a mãe é atípica, né? A gente fica em salões, né? Esperando os filhos da terapia. Então, acaba que a gente vai fazendo amizade, conversando. Outra coisa que eu queria falar também, você me perguntou como que eu me senti também, me veio muito isso. Eu senti como se Deus estivesse me plantando dentro de uma realidade. Porque eu tenho muito isso, né? Fazer a vontade de Deus acontecer. Isso aí, na minha vida, na minha casa, na minha família. Quando eu fui me vendo dentro dessa realidade, eu falei, Senhor, quer algo de mim aqui. Dentro dessa realidade, com essas mulheres, ou fazer algo, eu tenho muito isso, sabe, comigo. E foi isso que foi também conformando e acalmando o coração do Reinaldo. Quando ele viu, falou, não, pera lá, realmente, nossa vida é uma missão, Deus nos planta onde Ele quer. Então eu sei que Deus me deu a Rebeca, porque Ele sabia que eu seria capaz de estar ali dando suporte para ela. Deus me deu, Deus me presenteou com ela, né? E me plantou nessa realidade do autismo para a gente poder semear e ajudar o maior número de pessoas que a gente puder. Porque não é uma realidade fácil. Doutora Andréia, você vê a questão que nós estávamos falando. Quando a mulher de Deus, quando é a família de Deus, essas circunstâncias, elas são secundárias. Deus continua ficando em primeiro lugar. Com certeza, sim. Né, doutora? Agora, uma coisa que vocês estavam falando... Até porque você sabia que os índices de separação é muito alto pós-diagnóstico. Muitos homens acabam deixando... Isso significa o quê, na opinião da doutora suas Andréia? esposas quando se deparam com essa situação. Infelizmente, assim, né? Nós vemos esse quadro, né? Que eu vejo assim como às vezes uma não assumência de uma paternidade real.
né? Porque existe a maternidade e a paternidade idealizada por todos nós, né? De termos filhos maravilhosos, perfeitos, com comportamentos sempre acima da média, né? Assim, então a expectativa geralmente é muito alta e às vezes não conseguiu lidar com a maternidade ou com a paternidade real. Aquela que existe, né, que vem para as nossas mãos. A pessoa foi criada e foi educada numa cosmovisão totalmente fora da realidade. Essa cosmovisão do meu ideal, do meu jeito, do meu sonho. Aí quando encontro uma outra pessoa no relacionamento, a outra pessoa tem uma outra cosmovisão, certo? Não só na questão religiosa, na questão filosófica, mas a questão de comportamento, vem a questão da família. Ele foi criado numa realidade, numa bolha. Então, quando vem uma questão extraordinária, como a questão do autismo, ele não consegue enfrentar. Não é só a questão da doença, não. Dos outros casos que acontecem na família. Da perca de um filho, do avô, da avó. Estava no encontro de noivos esse final de semana. Um casal, a irmã lá falou que eles vão casar, mas ainda não conversaram com o pai e com a mãe ainda. Não conversaram. Isso é comum. O outro caso, o rapaz precisa comprar uma casa, mas ele precisa saber a opinião da mãe ainda. Então essa é uma realidade. Sendo assim, eu queria lhes mandar uma mensagem para a gente finalizar, caminhar para o final, que as mães que não têm um filho autista, chama mãe típica, não é? E a mãe que tem um filho do espectro autista é uma mãe atípica. Para mim, é uma mãe extraordinária. Ou qualquer, não precisa ser só autismo para ser chamada de mãe autista. Tem outros transtornos, isso, né, doutora Andréia? É quando foge qualquer outro transtorno, qualquer outra situação que leva, né, a síndromes, que leva a um comportamento, que o filho tem um comportamento fora do padrão, né, estabelecido mesmo para aquela fase da vida. É porque hoje a nossa temática é muito do espectro autista, né, do autismo mesmo. E eu queria, doutora Andréia e Carla, em seguida, mandar sua mensagem para quem está assistindo esse podcast aqui no YouTube, um recorte no Instagram. Aqui nós vamos fazer muito recorte, vai ficar muito bom, graças a Deus. Tá? Pode começar com a doutora Andréia. Bem, a minha sugestão é que, em caso de dúvidas, sempre procure a orientação de um bom profissional. E se você não concordar com o laudo, você acredita, né, pelas suas condições emocionais, psíquicas, que, por exemplo, aquele atraso de fala, isso é coisa de criança que mais tarde ele vai falar. De mesmo assim você tratar a sua criança. Mesmo que você acredite que o diagnóstico está errado, que seu filho não é autista, mas leve seu filho para tratamento. Ele estar submetido a terapias não vai fazer mal. Então, mais tarde, vamos dizer que houve um erro de diagnóstico, mas seu filho foi tratado. Porque o atraso de fala não é normal, os comportamentos fora do que é esperado, do que é sugerido ali pela ciência através daqueles marcos de desenvolvimento. Então, tem algo que levou a criança a não desenvolver naquele tempo. Se tem algo, pode ter o nome de autismo, pode ter qualquer outro nome, mas não deixe de tratar a sua criança. É direito dela. E é direito adquirido por lutas, por sangue, por suor e por muitas lágrimas de pais, mães atípicos, de profissionais e dos próprios autistas que têm lutado muito por esses direitos. Não deixe que seu filho fique à margem. Leve-o para o tratamento. Agradecer mais uma vez a minha irmã de comunidade, doutora Andréia Macedo. E vamos aí nessa temática em outras oportunidades, doutora. E a Carla Trindade, minha irmã, ministra de música. Doutora Andréia, administradora dos bens eternos. Não, demais, né? Gostou, né? Eu nunca tinha escutado isso, não. Não, pois é. Contadora,
Aqui nós temos uma avó atípica, na verdade uma avó extraordinária, e a Carla, uma mãe atípica, na verdade uma mãe extraordinária. Em Carla, só fazer um aporte que nós temos um irmão lá de comunidade, eu não tenho a habilidade, esse dom para cantar, né? E esse irmão brinca comigo que ele fala que eu tenho um dom muito especial, que é o dom de não cantar. Amém. É um dom. É um dom. Eu falo pro meu marido, eu falo, amor, você tem um dom maravilhoso, você não é compositor, porque toda vez que ele vai cantar, ele muda a letra da música e fala, você não é compositor, esse dom você não tem de compor, você descompõe. Mas, Carla Trindade, agradecer mais uma vez sua presença aqui, a importância de você ter vindo aqui. E eu queria que você mandasse a mensagem para essas mães que você falou que está 1 ano e meio, mas a mãe que começou a desconfiar agora. Procure, né? Fique atento aos sinais, não tenha medo, né? Não tenha medo de lutar pelo seu filho, né? Eu acho que é uma luta que a gente vai atrás e vai... não fique dentro do preconceito, né? Eu vivia dentro de um preconceito, hoje eu estou dentro de uma realidade, né? Igual eu falei, o Senhor me colocou dentro dessa realidade, então não tenha medo, peque sempre por excesso, né? Eu falo que a gente tem que pecar por excesso. Tudo que diz respeito aos nossos filhos, né? A gente precisa ir atrás e pecar sempre por excesso. O melhor é receber um não, né? Já esperado, né, do que um sim despreparado, né? Então, assim, se prepare seu coração, vá atrás, pegue informação com médicos, né? Faz o que você tiver que fazer e aceita, acolha, né, com leveza, né, com muita leveza, porque principalmente para a criança, a gente tem que passar para a criança que não é algo assim, não é um bicho de 7 cabeças, né? Igual eu costumo e tento, né, sempre passar isso para a Rebeca, né? Ela vai para terapia numa alegria, volta da terapia numa alegria, né? Quando ela tem as crises, às vezes, de ansiedade, ou às vezes fica irritada, eu tento acalmá-la com carinho, com amor, para não estar aqui hoje, né? Ela queria vir junto e eu, né, fui acalmando ela com um jeitinho que eu fugi um pouco da rotina dela. Então, assim, tenha paciência com você, né? Tenha paciência com você no processo que você vai viver, de aceitar e de acolher esse diagnóstico, né? Eu vejo assim, que cada um de nós precisa entender que nós temos um propósito. E o propósito nosso é de amar. Então não importa a circunstância, a situação, o que alguém da sua família está passando. Talvez seja duro você escutar o que eu estou dizendo. Se é um problema de alcoolismo, se é um filho rebelde, se é um pai que te deixou. Eu respeito a sua ferida, eu respeito aquilo que você está passando. Mas eu quero dizer para você, você é chamada a amar essa pessoa. E aí, quando finalizando essa temática, sobre a questão das mães típicas, qual a diferença dessa mãe típica com a mãe atípica? A mãe que não tem um filho autista ou que não tem em casa algum transtorno em algum membro da família, mas você pode ter certeza que alguma situação está mal resolvida. E para resolver isso, para tentar resolver isso, melhor dizendo, é amando. E com Jesus, que é o mestre do amor, que ama tanto a gente, que morreu por mim, morreu por você, você vai conseguir, você vai conseguir. Porque com Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, nesse podcast conservador, você viu sobre essa temática do autista, do autismo. Então, esse é o nosso propósito aqui também. A defesa da vida, da liberdade, da família, resgatando os valores. E aí eu quero fazer uma afirmação aqui, porque eu não preciso, e você também que não tem nenhuma realidade, algum transtorno em casa, vivenciar na sua casa, na sua pele mesmo, tão próximo, para abraçar uma bandeira. Então, a partir de hoje, não só a minha vida, mas o podcast conservador, e por onde eu passar, eu vou estar sempre defendendo, promovendo a causa dos transtornos, como a doutora Andréia disse aqui, foi dito aqui no podcast conservador,
não só do autismo, mas demais situações. Um abraço, Deus abençoe e muito obrigado porque você nos acompanhou até o final nesse podcast conservador. Fica com Deus e até a próxima.